Ouça agora a palavra de Deus para o seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Meus irmãos, nós estamos reunidos aqui desta manhã, ou melhor, nesse dia, para mais uma vez receber do Senhor tudo quanto Ele tem para cada um de nós. Tenho certeza que cada um que aqui está sentado nesta manhã precisa que Deus fale ao seu coração, precisa ouvir Deus falar, precisa que o Espírito Santo traga algo para a sua vida. Quem sabe alguns estão esperando a palavra de consolo para o seu coração, quem sabe outros estão esperando uma palavra de orientação para norteamento da sua vida ministerial, quem sabe outros estão esperando até a confirmação para a sua chamada, e o Senhor Jesus tem tudo isso para nós esta manhã. Você é o escolhido do Senhor, e o Senhor faz questão de falar contigo nessas reuniões, amanhã e à tarde. Glória a Deus. Eu convido-os para que nós fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Após a oração, o pastor Alderi Nelson estará entregando a palavra do Senhor. Eu queria convidar o pastor Antônio Santana para que tome lugar aqui no púlpito, por gentileza. Nós vamos convidar o pastor Padilha para orar pelo pregador. Em seguida, estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua presença na manhã desse dia. Agradecemos pela boa viagem que fizemos, tu nos guardaste e estamos aqui para juntos aprendermos a tua palavra. Querido Deus e Pai, pedimos a tua bênção sobre o teu servo que vai nos ensinar nesta manhã. Ó Deus, que a palavra do teu servo seja a tua palavra para os nossos corações, a fim de que possamos voltar desta reunião dispostos, animados, alegres, desejosos de continuar nesta marcha gloriosa até o dia glorioso da tua volta. Pai, usa aqueles que vão falar esse dia, dando graça, Senhor, e ajudando em tudo, a fim de que a bênção do céu seja sobre cada vida e que todos nós possamos voltar daqui alegres. Ó Pai, pedimos que tu use o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, seja com todos os amados irmãos desta manhã. Abra comigo a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 13. Capítulo 13. Diga amém se você já encontrou. Em muitos lugares do mundo nós estamos sendo assistidos neste momento. No Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, no México, no Canadá. Isso é uma grande bênção. Eu gostaria que vocês dessem um glória a Deus só para que esse povo que está nos ouvindo no mundo inteiro possa sentir que aqui o povo é pentecostal. E eu gostaria que vocês abençoassem todos os missionários que estão nos ouvindo agora. Neste momento estão conectados conosco através da TV AD Belém e é uma grande bênção para nós. Eu queria que vocês levantassem as suas mãos só para que eles vissem que nós estamos abençoando as suas vidas neste momento. Diga comigo, missionários, nossos missionários que estão ao redor do mundo, nós estamos orando por vocês. Diga amém agora. Capítulo 13, versículo 19 do livro de Êxodo diz assim, verso 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus nos visitará. Fazei, pois, subir daqui
os meus ossos convosco. Os meus ossos convosco. Essa história dos ossos de José é pouco conhecida, ou se é conhecida, tiramos poucas verdades dela. E nesta manhã eu gostaria de pregar sobre o tema a caixa de ossos. Eu gostaria que vocês vissem comigo alguns detalhes sobre a questão da descendência e ponha muita atenção. No capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos uma promessa de Deus muito forte para Abraão. Quando o Senhor diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Este sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai significa muito mais do que o que está escrito diante de nossos olhos. Quer dizer, faça uma nova geração para si. E isso implicava em algo muito duro para eles. As pessoas que recebiam esse tipo de chamado, elas ficavam muito tristes também, porque isso significava que elas teriam que começar a fazer uma nova estrutura de geração. E a primeira coisa que eles tinham que fazer é que eles tinham que comprar e edificar uma nova sepultura. E quando nós lemos assim: sai da tua terra, você não vai voltar mais para ela. Da casa da tua parentela, você não vai ser sepultado junto com seu pai Tera. E da casa de teu pai, você não vai ser sepultado junto com os teus pais. Então, Deus está chamando este homem para inaugurar uma nova geração. E a partir dela, o Senhor contar uma nova estrutura geracional. Então, isso significava muito, e é muito forte, quando Deus se levanta em todo o Antigo Testamento, mais de 100 vezes, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É muito forte, muito importante, porque Deus está dizendo assim: eu sou o Deus da primeira geração de Abraão, eu sou o Deus da segunda geração de Abraão, eu sou o Deus da terceira geração de Abraão, eu sou o Deus da quarta geração de Abraão. E nessas 4 gerações, Deus tinha um propósito de estabelecer todas as suas promessas. Uma geração só é contada de 1 a 70, mas ela só é contada de 1 a 35. Se você ler no livro de Mateus, no capítulo 1, verso 17, você vai ler que de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até Abraão, 14 gerações. Isso em Mateus 1, 17. E de Davi até a deportação de Babilônia, 14 gerações. Da deportação de Babilônia até Cristo, 14 gerações. Se você multiplicar as gerações, dariam muito mais do que 490. Mas você, contando na história o tempo em que são contadas as gerações, desde Abraão a Davi, de Davi até a deportação de Babilônia, dá apenas 490. Mas eu sei que em Salmo capítulo 90, versículo 9, 10 e 11, fala que a geração é contada em 70. Então, significa que há uma ascendência e há uma descendência. Uma ascendência e uma descendência, como se fosse uma pirâmide, que sobe de 0 a 35 e de 35 a 70. Então, Deus só está contando a geração em 35. De Abraão a Davi, ele só conta 35. De Davi a deportação de Babilônia, ele conta 35. E da deportação de Babilônia até Cristo, ele conta 35 para poder dar 490. Porque Deus só está contando o tempo da ascendência. Até os 35 anos de idade, você teria que se estabilizar-se no propósito de Deus para a sua vida. Mas se chega aos 35, você só tem mais uma chance, aos 49, para poder estabilizar-se no ano do jubileu. Porque quando chega os 50 anos, vem uma tristeza tão grande no homem, que ele passa a ter uma
um desânimo tão grande que ele não quer mais lutar. Ele só quer ficar no lugar onde ele estiver. Se ele estiver num espaço de 3 metros, ele vai ficar ali num espaço de 3 metros, porque ele não vai ter mais ânimo. Isso é parte da idade, isso faz parte da vida humana. E Deus deu para você lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade. E o dia da sua mocidade vai até os 35 anos de idade. Então o Senhor conta essa geração até 35, porque quando você tiver com 25, você casa, com 35 você tem um filho com 10 anos. Então ele continua a sua subida e você começa a desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Em outras palavras, os próximos 35 anos tem que ser de lambuja para você viver. Então, claro, isso aqui é matemática. Agora, no capítulo 15, eu queria que você folheasse a sua Bíblia, que nós vamos estudar bastante essa questão de número aqui nesta manhã. No capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abraão. E diz para ele, no capítulo 15 de Gênesis, verso 13 em diante. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. Mas Deus deu um tempo, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado. Verso 16. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Diga comigo, a 4ª geração. Pode ser melhor, diga comigo. A 4ª geração é a geração da vitória. Alguns dizem assim, mas e eu que sou da primeira, eu que sou da segunda? Alegre-se, porque você é o peregrino. Se você for o da primeira, você é o Abraão. A fita métrica de Deus está na sua canela. Quanto mais você andar, mais você demarcará para a próxima geração a promessa que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu que sou da segunda? Não se preocupe, você é o Isaac. Você é o cavador de poços. E você também é o desentupidor de poços. Se os inimigos entulharam os poços do seu pai e do seu avô, você tem capacidade para desentupir. Porque Deus vai te dar graça para tirar água aonde o inimigo entupiu. Mas eu sou da 3ª geração. O que eu faço? Eu sou da 3ª, eu não sou da 4ª. Dá glória a Deus, porque Abraão cavou o poço, Isaac desentupiu, mas foi Jacó que pôs a placa, poço de Jacó. Então você vai pôr a placa. Mas a 4ª geração é a geração que sai com a fazenda, que sai com a riqueza. A 4ª geração é muito especial, porque Jacó teve 12 filhos. E só José foi enterrado na sepultura do seu pai. Que coisa incrível. Então, com isso eu tenho, na mesma sepultura, Abraão, Isaac, Jacó e José. Isso significa o que, pastor Nelson? E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver o seguinte, que a geração só é contada quando ela sai da mesma fonte e quando ela é sepultada na mesma sepultura. Mas pastor Nelson, eu estou preocupado agora. Por quê? Porque o meu pai morreu na cidade tal e foi sepultado, meu avô foi sepultado em outra sepultura. Mas isso é espiritual, isso é pela fé. Nós temos a mesma sepultura, nós fomos sepultados na mesma sepultura. Já fomos, por quê? Porque nós morremos com Cristo e com Ele fomos sepultados. Então forma-se uma geração a partir do momento em que alguém da sua genealogia passada, ou avô, ou bisavô, ou pai, e você é sepultado na mesma sepultura, a sepultura de Cristo, e ressuscitou também com Ele, porque a palavra de Deus diz que é certo que se formos sepultados com Ele, é certo que também nós viveremos com Ele. Então nós já temos que entender esse aspecto da visão profética da mesma geração.
Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga, então nós fazemos parte da mesma geração? Eu disse isso para o irmão, eu disse para o irmão, lá em Belo Horizonte, aí ele disse, meu Deus, meu avô não é batizado, meu avô não é crente, só o meu pai, então só tenho 2 gerações, pastor Nelson. Ele ficou preocupado, aí ele disse, eu tenho que pregar o evangelho para o meu avô, e ele foi lá para a cidade dele, lá em Itaúna, e perguntou para o seu avô, meu avô, o senhor não pode ir ali comigo num rio? Aí ele disse, sim, posso sim. Aí ele chegou e pegou e disse, o senhor quer entrar aqui comigo? Aí entrou na água, aí ele pegou o avô dele, derrubou ele e batizou o avô dele. Aí eu disse, não é assim não, irmão, ele tem que receber Jesus como Salvador. Ele disse, pelo menos já está batizado. Não é assim. Mas eu achei interessante a fé dele, porque ele preocupou-se com isso. Você deve preocupar-se com isso também. A tal ponto de querer que seu avô, seu pai, irmãos, todas as famílias que os filhos fazem a mesma coisa que o pai, Deus estabelece a geração. Quando o filho ama o que o pai faz e faz o que o pai faz, não importa se ele for doutor, médico, diferente daquilo que o pai faz, mas se ele amar o que o pai faz e fizer o que o pai fizer e faz, Deus estabelece a geração e perpetua o seu ministério e o seu serviço. Agora isso é muito sério, irmãos. Isso não é uma história de carochinha, não. Isso é coisa séria. Você não pode criticar o filho do filho do filho que faz o mesmo que o pai faz, o avô faz. Só porque você não teve a honra de poder ter na sua família os filhos que te seguem, porque o seu testemunho foi mau. Quando você vê uma família seguindo em ordem, isso é bíblico. Dê glória a Deus por ela, pelo menos o seu pecado será tirado, borrado. Agradece a Deus, porque há um exemplo na nossa família. Há um exemplo na nossa família da fé. Mas tem tanta gente, irmãos, que critica com tanta dor de cotovelo, e às vezes é um miserável pé rapado da vida que não sabe nem por que nasceu. Abre os teus olhos e começa a fazer a tua sepultura se tornar realidade. Busca fazer do teu filho que corre no mesmo corredor da tua casa, aquele que vai ser o sucessor da sua fé e do seu serviço a Deus. Não trate o seu filho como se fosse o Zé Ninguém, porque quando Deus tem um grande propósito para um homem e aquele homem não dá conta dele, Deus faz nascer uma criança para poder compartilhar com ele. Então não olhe para o seu filho como um competidor. Olhe para ele, aquele que Deus vai usar para poder dar continuidade ao trabalho que Deus tem na sua vida. Isso é sério. Porque se você amar essa questão da geração, você vai ser sucedido e o resto da sua geração vai fazer igual você. E andou no caminho de seu pai Davi. E andou nos caminhos do seu pai Davi, e andou no caminho do seu pai Davi, e não andou no caminho do seu pai Davi, e andou no caminho do seu pai Davi, e andou no caminho do seu pai Davi. E todos aqueles que não andaram no caminho do seu pai Davi, Deus o tirou, Deus o matou, Deus o tirou. E todas as vezes que o Senhor falava, dizia assim, por amor a Davi, tem alguém que inaugura a sepultura. Isso é muito forte. Quando Sebna quis fazer a sua própria sepultura, ele quis contar a sua própria geração. E no livro de Isaías, quando fala sobre isso, da sua própria sepultura, que ele quis fazer a sua própria sepultura, longe da sepultura real, ele quis começar uma nova geração. Tem muitos obreiros que querem começar a sua própria sepultura, então você vai ter que começar 1, 2, 3, 4. Se você pode contar uma geração que já vem andando, fala alguma coisa aí, você está entendendo o que eu estou falando? Porque tem muito galinho de briga, irmão. Galinho de briga, esses galinhos de briga que tem por aí. Eu vou fazer uma nova sepultura.
Quem está me entendendo com sepultura, diga amém. Eu estou falando uma linguagem profética. Se você fizer uma nova sepultura, você vai ter que contar do zero de novo. Você vai morrer sem ver o resultado do seu trabalho. Isso se o seu próximo filho for fiel a você. Porque aquele que divide é dividido 7 vezes. Esse assunto da sepultura era muito forte, porque a questão da estabilidade de Deus em relação à sua promessa a quem Ele prometeu, isso aqui não é um estudo bíblicozinho desses assim não, irmão. É coisa séria. Isso é para mexer com a sua estrutura. Para você parar para pensar na sua família agora. É tão sério isso, que se você começar uma nova sepultura, você tem que ser peregrino. Vai passar até necessidade. Se você já pode colocar a placa, ou se você já pode dizer, eu vou desfrutar. E chegou o tempo de você desfrutar, e você está começando tudo do zero. O que você quer na sua vida? Veja no capítulo 49, por favor, do livro de Gênesis agora. No capítulo 49, a partir do verso 29, depois que Jacó tinha dado a bênção a todos os seus filhos, a Simeão, a Judá, a Zebulon, a Issacar, a Dan, a Gade, a Aser, a Naftali, a José, a Benjamim, a todos os filhos. Depois que ele fez isso, ele ordenou e disse, verso 29, depois ordenou-lhes e disse-lhes, eu me congrego ao meu povo, sepultar-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, onde ele estava, meus irmãos. Meu Deus. Abraão já estava sepultado, Sara, Leia estavam sepultados, na mesma sepultura. Agora, Isaac também estava sepultado na mesma sepultura. É como se os anjos estivessem com a mão na cabeça, dizendo, meu Deus, o que será de Jacó? Ele mora no Egito. A fé de Jacó foi tão forte, que ele já estava na terra, irmãos. Ele tinha ido buscar a herança que Labão tinha roubado. Que herança? Quando Eliezer, irmãos, foi lá buscar a esposa de Isaac, a Rebeca, o Labão tomou o ouro de Eliezer, que era de Abraão, tomou. Ficou com ouro. Eliezer disse, tem problema não, pode ficar. Fica aí com esse ouro. Eu vim aqui buscar a Rebeca, mas saiba que Deus vai fazer nascer um Jacó. Meus irmãos, Deus não estava preocupado se Labão ficou com o ouro que Eliezer levou. Deus colocou na mão de Labão porque Labão prosperou o ouro. Transformou em vaca, gado, transformou em tudo. Aí Jacózinho foi lá e disse, vim aqui buscar o que é meu. Sou filho de Deus. Eu vou profetizar agora. Não importa se tomarem a herança do seu avô, do seu pai. Você nasceu! Levante as duas mãos e diga, eu nasci! Tomaram do seu avô, tomaram as terras do seu avô, tomaram do seu bisavô, tomaram do seu pai. Se nesta manhã você entender essa mensagem, esta palavra, você vai se levantar como um campeão esta manhã e vai dizer, Deus, eu estou pronto para receber. E o miserável do Labão chega com Jacó e fala para Jacó, põe o teu salário.
põe teu salário. Eu disse aqui, eu tenho cara de quem tem salário, rapaz. Está escrito na palavra de Deus isso. Põe teu salário e eu te pagarei. Eu disse, eu não sou homem de salário não. Eu sou cabeça, não sou cauda não. Não sou homem de salário não. Isso que está aqui é meu, rapaz. Você roubou do meu pai. Você roubou do meu antepassado. Você roubou. Meu irmão, quando as bênçãos vierem na sua mão, elas virão multiplicadas. Não importa quem as multiplicou, ela é sua. Levante-se nessa manhã com autoridade para dizer, eu nasci. Aleluia. Agora olhe. As pessoas de cores que estão aqui nesta manhã, pessoas de cor negra, fique de pé, tem uma promessa de Deus para você. Fique de pé. É só para vocês. Quando os escravocratas foram buscar os seus antepassados lá na África, eles eram príncipes. Isso quer dizer que você tem na sua veia sangue real. Você ouviu? Não sente não, estou profetizando. Isso quer dizer que na sua veia corre sangue real. E esses branquinhos que riem da sua cara e fazem chacota com você, eles não sabem que você é mais príncipe do que eles. Então nessa manhã, levante a sua cabeça e diga para você mesmo, eu sou príncipe. Pode sentar. Levante a cabeça. Você tem que tomar as bênçãos que estão colocadas e expostas sobre a sua geração. Elas existem. E quando este homem está para morrer, olhe na Bíblia, veja na sua Bíblia, no capítulo 49, ele diz, estou preocupado, quero congregar meu povo. A distância é muito longa, são muitos dias de viagem. São muitos dias de viagem e ele nem tem ideia de quem vai levá-lo. Irmãos, o próprio faraó mandou levar num cortejo extraordinário. Veja o texto. Ele, José, pede a faraó, verso 4, diz que ele pede a faraó. Diz assim no verso 5, meu pai me fez jurar, dizendo, eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse, sobe, sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Meus amados irmãos, olha o que eu vou dizer agora. Quando o corpo de Jacó entrou naquela sepultura de Abraão e de Isaque, então Deus pôde gritar bem alto, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. Se ele não pudesse ser sepultado ali, Deus teria que começar a contar de Jacó de novo. O povo de Israel não poderia sair nem do Egito se ele fosse sepultado no Egito. Então, Jacó é um tipo de Cristo. Por que ele é um tipo de Cristo? Porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, conquistou para nós a herança que é nossa. E quando ele morreu, ele disse, eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, eu irei e me assentarei à destra do meu Pai que está no céu. Eu vou para o meu Pai. O cortejo foi extraordinário. Você vê o cortejo em Atos dos Apóstolos capítulo 1, os anjos subindo. Você vê o cortejo da sua volta, da sua entrada. Você vê o cortejo da sua entrada no livro de Apocalipse capítulo 5, quando ele é recebido em glória. Esse é o nosso Jacó. Aonde ele morreu? Ele morreu aqui, na terra. Ele morreu fora de Jerusalém. E quando ele morreu,
e também foi sepultado na terra, ele não quis ficar, ele teve que subir, ele não quis ficar. E é como se ele próprio tivesse dito: eu me congrego ao meu povo. Então ele é um tipo de Cristo perfeito. Agora, eles levaram-no num cortejo, veja só, no capítulo 50, veja o que diz, verso 7, José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os irmãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, suas ovelhas e suas vacas. Verso 9, subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Foi algo extraordinário. Eu imagino Faraó dizendo: por que você não enterra no Egito? Aqui está tudo bem, fica aqui. Mas aí não entendia isso de geração. Quando ele chega lá naquela sepultura, ela já estava velha, arrebentada, em pedaços. Não importa. A lei espiritual estava lá ainda. Ela ainda vigorava e ela cobria aquela sepultura. Quando José morre, ou quando ele vai morrer, veja, capítulo 50, no capítulo 50, versículo 22 de Gênesis, acompanhe aí no capítulo, último capítulo, verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: olha o que ele vai dizer. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Verso 25. Aleluias! E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: preste atenção nesse juramento. Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Preste atenção na diferença. No capítulo 49 de Jacó e no capítulo 50, preste atenção, eu estou falando devagar, para você entender. No capítulo 49, ele diz, no 49, 29, eu me congrego ao meu povo, sepultai-me. De José, ele diz, e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra que jurou Abraão, Isaque, Jacó, as 3 gerações. Verso 25, fez jurar os filhos de Israel José, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Então há uma diferença. Olhem para mim. Veja. Jacó disse, sepultai-me, levai-me já para lá. José disse: não me levai para lá, não me levem para lá, eu quero ir com vocês. Pastor Nelson, isso, trocando em miúdo, o que significa? Uma coisa é Jesus subir à destra do Pai e nos atrair para Ele. Porque Jacó, se ele ficasse em Gósen, o povo nunca iria. O povo ficaria onde Jacó estaria. Por isso Jesus não fica na sepultura. Ele é assunto ao céu para atrair a igreja para Ele. A igreja não vai querer ficar em Gósen. Ela quer ir para onde Jacó está. Então isso é uma atração. Jacó
é a atração para os filhos de Israel. Os filhos de Israel sabem que Jacó não foi sepultado em Gósen, então eles não querem ficar em Gósen. Você não quer ficar nessa terra porque o seu Jacó não ficou nessa terra. Você não quer ficar aqui porque Jesus subiu ao céu. Você não quer ficar aqui. E o faraó diz: fiquem aqui. Por que vocês têm que sacrificar lá? Por que vocês têm que levar as meninas? Por quê? Não, nosso Jacó já está lá. Nós vamos para onde está o nosso Jacó. Porque Jacó disse: me sepultai lá, porque eu sou o centro de atração para todo mundo, porque Abraão é o centro de atração para Isaac, Isaac a atração para Jacó, e Jacó para vocês, a quarta geração. Então eles não podiam ficar lá. Você não pode ficar aqui. Aqui não é sua terra. Aqui é terra de Faraó. A sua terra é lá de cima, Nova Jerusalém. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: o nosso Jacó nos atrai a ele. Então ele diz: me sepultai lá. Então Jacó foi. E o povo atrás. E José podia dizer: me sepultem também. Mas não. Sabe o que eles fizeram? Eles puseram os ossos de José dentro de uma caixa. E colocaram uma caixa. Eles tinham uma caixa. E tinham uns varais na caixa. E para onde eles iam? Escute. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham arca. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham arca. Sabe quem funcionava no lugar da arca? Os ossos de José. Escute isso. Os ossos de José, eles atraíam o povo. Porque é como quem diz: não me sepultem. Jacó foi na frente, eu vou com vocês. Os ossos de Jacó dentro daquela caixa eram tão poderosos que quando a arca foi feita, colocaram a arca, a nuvem seguia a arca. A nuvem dirigia a arca. A nuvem lá em cima dirigia a arca. A nuvem saía, a arca saía atrás. Mas a arca nunca ia na frente. A arca ia atrás dos ossos de José. Então, e a nuvem que é o pai e a nuvem. Jacó é a arca, é Cristo. E os ossos de José é o Espírito Santo. Agora escute bem. Jesus foi ao pai, mas os ossos de José ficou com o povo. Porque José disse: me coloquem aí numa caixa, faça o que vocês quiserem comigo, mas eu quero acompanhar o povo. Vocês façam o que vocês quiserem. Então, meus irmãos, vocês acham poderosa a arca? Esse é o meu sorriso de alegria. Deixa eu dizer uma coisa a você. Mais poderosos que a arca naquele então eram os ossos de José. Porque ele estava na frente da arca. E a arca ia seguindo os ossos, que iam seguindo a nuvem. Porque Jesus como homem esvaziou-se de si mesmo, da sua onipotência, da sua onipresença e da sua onisciência. E quem passa a dirigir Jesus Cristo no tempo do seu ministério é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai na frente da arca, dirigindo a arca. E Jesus como homem, ele segue o que o Espírito Santo manda. Agora veja no livro de Lucas, o Espírito Santo na vida de Jesus era tão tremendo. Olha no capítulo 4, por favor. Você vai ver várias vezes. No capítulo 4 de Lucas, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Vocês estão vendo aí o Espírito Santo guiando Jesus? Depois, no capítulo 4,
Verso 14, acompanhe aí. Diz assim: então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Todo o tempo, no capítulo 10, Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, todo o tempo o Espírito Santo está guiando a arca. Aleluia. Agora olha aqui. A nuvem, que é o Pai, na frente, os ossos de José. Quando o povo de Israel sai do Egito, a primeira coisa que vem na mente de Moisés é especial. Veja no capítulo 13, nós lemos. No capítulo 13 de Êxodo, quando eles estão saindo, Deus levanta uma nuvem. Veja o texto. No capítulo 13, verso 18, diz: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Subiram os filhos de Israel da terra do Egito, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E no verso 20 diz assim: e partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Agora veja a presença da nuvem. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite por uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então não tem uma arca ainda. Agora eu quero fazer aplicação para a nossa vida e nosso ministério. Amados irmãos, Jesus disse: eu vou para o Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Eu vou para o Pai, e o Consolador virá. Porque se eu não for, ele não virá. Então, a nossa vida, ela é guiada hoje, agora, nesse instante, pelo Espírito Santo, que é tipificado pelos ossos de José. Os ossos de José, eles não foram tirados. Por quê? Não importa qual é a condição que você está levando o seu ministério no deserto da sua vida. Não importa qual é a condição que você está labutando e batalhando. Eu quero só que você entenda uma coisa. O Espírito Santo de Deus vai contigo, não importa qual é a condição que você está. Então, nesse aspecto, na nuvem, que é o Pai, este Espírito Santo que vai na frente, te guiando, com esse Jacó sentado à destra do Pai, que vai te levando, dentro daquela caixinha de ossos. O menino perguntava: pai, o que é isso que tem aí dentro? O que é isso que tem aí dentro? Por que vocês guardam com tanto carinho essa caixinha? Cada um de vocês tem o privilégio de responder e dizer: filho, dentro dessa caixinha, que é o seu coração, está a esperança mais extraordinária e triunfal que pode existir. Porque o próprio José creu. Porque ele podia ter mandado ir, levar os seus ossos, mas ele disse: transportai-me convosco. Como que está dizendo: eu creio na jornada. Eu creio que Deus nos levará daqui e nos colocará no lugar aonde Ele disse que vai te colocar. Aquela caixinha é a esperança vital para o seu ministério. Aquela caixinha ali é a esperança vital para a sua fé. Não importa se no caminho te abandonarem com os rebeldes que caem pelo deserto. Olhe para a caixinha. Lá dentro, não importa se está em osso despedaçada a sua esperança. Não importa se está toda desfeita, mas ainda está dentro da caixa.
Não importa seus planos, seus ideais, seus projetos. Morreu a geração que disse que saía contigo. Morreu a geração que te abraçava e dizia conta comigo. Morreu pelo deserto. Tu ficaste só, Josué. Tu ficaste só, Caleb. Quem pode responder da caixa? Eu não sei o que é essa caixa. Eu nasci no deserto. Pergunta para Josué. Eu não sei o que é essa caixa. Eu nasci no deserto. Pergunta para Caleb. Caleb, vem cá, Caleb. Caleb, me responde isso aqui, Caleb. O que quer dizer essa caixinha aí? Meu filho, essa caixa é a caixa da nossa esperança. Como assim, Caleb? Se essa caixa, você está vendo essa caixa? Se essa caixa entrar, a gente entra. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Quem crê que o Espírito Santo entra? Fique a sua mão levantada. Quem crê que este Espírito entra, diga glória a Deus. Então eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele, então também você vai entrar. Eu acho que você não me entendeu direito. Eu vou profetizar na sua vida. Não importa se profetizarem contra a sua vida. É esperança contra esperança. A sua caixa está lá na frente. Olha para a caixa. Se a sua mulher disser para você, será que ainda dá? Se seu filho disser, pai, será que ainda dá? Se seu patrão disser, será que dá? Olha para ele e diz, dá uma olhadinha para aquela caixa, por favor. Vê lá naquela frente. Veja a minha esperança. Eu poderei vê-la. Não importa se não houver ovelha no curral. Não importa se não houver dinheiro. Não importa se aparentemente não houver nada. Se ela entrar, eu vou entrar. Se ela entrar, eu entrarei. Se ela entrar, eu vou entrar. Não importe com a condição do Espírito Santo, você não tem que se intrometer na vida dele. Não se estou profetizando aqui. Não se preocupe com a aparência que ele tem dentro da caixa. Não se preocupe se ele não é visto por ninguém. Só Josué e Caleb sabem o segredo. Quem sabe o segredo, sente o segredo dentro do seu coração. Ele está dentro de você. Ele palpita dentro de você. Porque você está cheio do Espírito Santo. As pessoas vão abraçar você pelo que você tem. As pessoas vão te abraçar e te amar, entre aspas, pelo que você tem. Mas alguns vão te abraçar pelo que você é. Não são muitos. Quando te abraçarem pelo que você é, não importa se os ossos estão todos despedaçados dentro da caixa. O que importa é que Deus precisa só do átomo. Na ressurreição, não importa se você foi comido por um tubarão. Não importa se você foi estraçalhado num fogo. Não importa. Deus só precisa do seu átomo, onde tem todas as suas informações e o seu DNA. E a palavra de Deus disse, sepulta-se a semente em incorrupção e se levantará em incorruptibilidade. Que você tem dentro da caixa. Você tem um referencial que você segue. Qual é o seu referencial, irmãos? Ou você é um qualquer do mundo da vida que voa para um lado para o outro? Um tempo está numa igreja, outro na outra. Uma vez no ministério que te ordena, que te dá uma carteira.
Ou você é aquele firme, não importa o que acontecer, não importa se o meu líder não me vê, não importe. Olhe para a caixinha. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele, olha para a caixinha. Você, missionário que está aí no Japão, olha para a caixinha de ossos. Você, missionário que está aí na Flórida, nos Estados Unidos agora, sei que vocês estão nos vendo. Estou profetizando, olhe para a caixinha. Você que está nos vendo aí na Pensilvânia, em Nova York, olhe para a caixinha. Vocês, obreiros do Belém, tem uma caixinha na frente. Você tem um referencial, você não é um qualquer. Você está registrado no livro da vida do Cordeiro. Você tem uma promessa. Você faz parte de uma geração. Você teve um Abraão, você teve um Isaac, você tem um Jacó. Agora é a sua vez. Você vai entrar na terra da promessa. Não jogue fora todas as suas gerações. Por que você está pensando em jogar fora as suas gerações? Para terminar esta mensagem, abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24, o último capítulo, diz: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. No capítulo 50 de Gênesis diz assim: José, pois foi, habitou no Egito, e ele, a casa de seu pai, viveu José 110 anos. Será que isso aqui é uma coincidência? Capítulo 24, verso 30. Sepultaram no termo da sua herdade em Timate-Sera, que está no monte de Efraim, num sepulcro diferente, para o norte de Gás. Não tinha nada a ver com o sepulcro de Abraão. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias que José e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. E também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José, bem do ladinho, pá! Meu Deus, escute isso. Os ossos de José entraram na terra junto com o povo, conquistou com o povo, brigou com o povo, e quando José ia para a guerra, levava os ossos de José, e José vencia as batalhas. Por que você não dá glória a Deus pelo Espírito Santo que está contigo? Deixa eu levantar minhas mãos para profetizar sobre a sua vida e dizer em nome do Senhor: todas as tuas batalhas você vai vencer com a presença do Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida e da sua história. E ainda com as minhas mãos levantadas eu digo agora: quando a igreja, que é tipo aqui, tipificada por Josué, terminar a sua obra, o mesmo Espírito Santo de Deus
descansará com ela e entrará na presença de Deus junto com a noiva. Porque todo o tempo em que a noiva esteve presente na terra do seu deserto, todo o tempo em que o Espírito Santo esteve no seu deserto batalhando as tuas batalhas, o Espírito Santo esteve contigo todo o tempo, sem te deixar, nem de dia nem de noite. O Espírito Santo te acompanha por todas as batalhas da sua vida e não vai te deixar, porque Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei outro Consolador, que esteja convosco, caminhando pela sua caminhada, andando pelo seu deserto, triunfando contigo e entrando na terra contigo. Por isso que quando a igreja for arrebatada, o próprio Espírito Santo de Deus irá entrar com ela na glória do Pai. Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por esta tão maravilhosa mensagem que nós acabamos de receber nesta manhã.